Boa tarde ou um bom dia, depende do horário que você esteja assistindo esta videoaula. Me chamo Janailda, professora Janailda, e vocês podem me chamar de tia Janailda. Eu estarei saudando a todos os alunos das turmas de segundo ano da Rede Municipal de Ensino de Itaquaritinga do Norte. Coube a mim acompanhar vocês através dessas videoaulas, trabalhar com vocês os conteúdos de matemática e português com as turmas de segundo ano. Então a gente vai estar juntinhos nessas aulas, são aulas curtinhas. Tia Janailda pede que vocês prestem bastante atenção, porque precisamos estar atentos para a gente tentar compreender o conteúdo. Estamos passando por um momento difícil, onde não podemos ir para a escola, estamos em casa, mas isso vai passar. Mas enquanto isso não passa, precisamos dar continuidade com nossos estudos, certo? E hoje, tia Janailda vai trabalhar com vocês, alunos do segundo ano, de todas as escolas do município de Itaquaritinga do Norte. Vou trabalhar com vocês matemática, a disciplina de matemática hoje, certo? Então, tia Janailda pede, no primeiro momento, que você procure aí seu caderno de classe ou, se você tem seus cadernos separados por disciplina, o caderno de matemática. Pegue o lápis, a borracha e esse caderno, porque daqui mais alguns minutos, tia Janailda vai pedir que vocês interajam com ela, fazendo algumas atividades no caderno, alguns exemplos, certo? Então, peça aí a mamãe e ao papai que procure seu caderno, seu lápis. Você dá uma pausa no vídeo, pode procurar, certo? Mas esteja com o caderno e o lápis aí em mãos, ok? Hoje, como a tia Janailda falou, vamos ter aula de matemática. Estaremos aprendendo hoje sobre os números naturais, par e ímpar. Sabemos que os números naturais são todos os números que conhecemos, do zero até os números são infinitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas aí eles são classificados. E hoje a gente vai estudar essa classificação dos números par, dos números pares e dos números ímpar. Tia Janailda, o que é um número par e o que é um número ímpar? O livro de vocês, na página 34, depois você procura o seu livro e pode ler aí, página 34 e 35, diz assim: número par. Quando agrupamos elementos de 2 em 2, eu vou chamar de número par. Tia Janailda vai dar um primeiro exemplo a vocês, prestem atenção. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 círculos, 6 bolinhas, certo? Eu quero agrupar esses círculos ou essas bolinhas em grupos de 2, certo? Vamos fazer o agrupamento, ó, tô separando, ó. 2, mais 2 e mais 2. Sobrou 1? Não. Então, número par é quando eu divido os elementos e não sobra nenhum. Eles vão estar formando pares, certo? Por exemplo, tia Janailda aqui eu tenho 4 potinhos de tinta, ok? 4, certo? 4 potinhos. E eu quero agrupar eles de 2 em 2. Ó, separei. Um par, 2 par. Eu tenho 4, certo? Então, quer dizer que o número 4, ele é um número par. Por quê? Porque eu consegui agrupar eles de 2 em 2, formando pares, e não sobrou nenhum elemento. Então, os números, quando eu agrupo eles em pares, divido eles em pares de 2 em 2
e no final não sobra nenhum, então esse número é um número par, certo? Por exemplo, eu tenho 6 tubinhos de tinta aqui, ó. Tenho 6. Olha aqui na mão de tia Janailda. 6. Eu quero agrupar eles de 2 em 2 para saber se o número 6 é ímpar ou par. Vamos lá separar? Ó, 2, par. Ó, mais 2, formei outro par. E mais 2, formei outro par. Então, o número 6 também é um número par. Por que o número 6 é um número par? Porque quando eu agrupei as duplas, não sobrou nenhum tubinho sozinho. Estão vendo? Sobrou nenhum, então estão todos iguais. E se eu acrescentar mais um aqui? Eu tenho 6, então vou ficar com 7. Eita, esse aqui está sobrando. Então, agora eu vou falar para vocês sobre o número ímpar. São aqueles que quando eu faço o agrupamento, as duplas, sempre vai sobrar um. Quando sobra um, então o número é ímpar. Por exemplo, eu tenho aqui 2 réguas e eu tenho aqui um potinho de tinta. Eu vou formar uma dupla, certo? Quantos elementos eu tenho aqui? 3. Então, eu vou agrupar, vou formar uma dupla, vou separar. Eu vou pegar essa régua cinza com um tubinho verde aqui, ó. Formei uma dupla. Sobrou a régua verde. Então, quer dizer que 3 é um número ímpar. Porque quando eu vou separando as duplas, sobra um elemento. Então, eu tenho 3, é um número ímpar. Agora, eu peço que você pegue aí o seu caderninho e desenhe nele numa folha. Escolha uma folha aí. Eu quero que você desenhe 9 bolinhas. E Janailda vai dar uns minutinhos aqui para você desenhar 9 bolinhas. Eu vou desenhar aqui no meu papel, certo? Vamos lá, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo mundo conseguiu desenhar aí 9 bolinhas? Para a gente poder fazer o agrupamento para saber se o número 9 é ímpar ou par. Vamos lá? Posso fazer o agrupamento de 2 em 2? É muito fácil da gente identificar se o número é par ou ímpar. Eu vou dividir ele em duplas. Se sobrar um, eu sei que o número é ímpar. Se não sobrar nada, eu sei que o número é par. Eu tenho 9 unidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou agrupar ela em grupos de 2 em 2. Ó, presta atenção. Estou agrupando, ó. 1, 2, 3, 4. Eita! Tenho 9 unidades. Quando eu separei, eu consegui formar 4 duplas de 2 e sobrou esse aqui sozinho. Então, se sobra uma unidade, ele é um número ímpar, porque sobrou um sozinho. Outro exemplo aí para vocês. Eu quero que vocês desenhem aí no caderno de vocês 5 bolinhas. Vamos lá, 5. 5 bolinhas. Vamos lá? Todo mundo desenhando? Tia Janailda pode desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já fiz as minhas 5 bolinhas. E vocês? Agora, façam aí o agrupamento de 2 em 2 para saber se o número 5 é ímpar ou par. Vamos lá?
Separando de 2 em 2. Ó, aqui a Janaída vai separar. Agrupar. 2. Consegui formar duas duplas de 2 e sobrou uma unidade. Então, o número 5, ele é um número ímpar, certo? Muito bem. Agora, também existe uma regra que é fácil da gente decorar, da gente aprender. Não serve é decorar, é aprender. Quando existem números maiores, aí eu vou ter que fazer esse monte de bolinhas, eu vou ter que dividir esse esse número gigante. Se você conseguir identificar que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8, e os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, você vai prestar atenção depois no final de todos os números, certo? Por exemplo, eu tenho aqui o número 18. Então, os números terminados, que tem o final aqui, ó, terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são números pares. Os números pares são quando terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, o número 20, o número 22, que termina em 2, o número 14, terminado com 4. São vários os números, se eu for falar, os números são infinitos. Então, para você identificar se o número é par, você tem que saber que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são números pares. E se eu for fazer a divisão em agrupamentos, quando eu vou dividindo em duplas, vai dar exata, não sobra nada. Agora, os números ímpar, que são esses aqui, o número 1, 3, 5, 7 e 9, quando eu faço os agrupamentos, sempre sobra. Lembre isso, o número ímpar sempre vai sobrar. Então, nos números maiores, nos algarismos, com mais de um algarismo, quando o número terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, eles serão números ímpares. Se lembre, ímpares. Por exemplo, eu tenho o 13, eu tenho o 19, eu tenho o 29, o 37, o 25 e assim por diante. Então, se você conseguir sempre lembrar dessa regra que números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, que são aqueles que, quando eu faço o agrupamento de 2 em 2, sempre sobra 1, e tem o final dos números 1, 3, 5, 7 e 9. Lembram? 1, 3, 5, 7 e 9. Quando os números terminarem com esses numerais, eles serão ímpares, certo? E os números pares, e a Janaída voltando novamente, são aqueles que, quando eu faço o agrupamento de duplas, certo? Divido eles, não sobra nada. Vai dar um resultado de dupla certinho. Então, eles são os números par, certo? Os números pares terminados, eles terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Pensem aí um pouquinho. Eu tenho aqui o número 36. 36 aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. 36.
36, certo? 36. Ele é um número par ou um número ímpar? Pela regrinha que estudamos. Ele termina em qual numeral? Ele está terminando com o número 6. Então, se ele termina com o número 6, ele é um número par. Quem foi que conseguiu aprender que os números pares sempre vão terminar em 0, 2, 4, 6 e 8? Não tem erro. Se você conseguir aprender essa regrinha dos números pares e dos números ímpares, quando aparecerem os números maiores, você rapidamente vai identificar se ele é um número par ou se ele é um número ímpar. E se eu for também tiver dúvida, eu vou fazer o agrupamento, eu vou dividir. Eu sei que quando eu dividir que sobrar 1, ele vai ser um número ímpar. E quando eu dividir em agrupamentos de 2 em 2 e não sobra nada, ele é um número par, certo? Conseguiram entender o que a tia Janaída está tentando explicar? Eu vou fazer mais uma pergunta a vocês, para vocês pensarem e refletirem aí. Prestem atenção. Eu tenho 8 pirulitos. O número 8, ele é par ou ímpar? 8. Ele é um número par. Por quê? Se eu for dividir... Olha, vamos contar aqui com o tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão vendo aqui, ó? Quando eu dividir as duplas, faz de conta que são os pirulitos, ó. Tô falando do número 8, certo? 8 pirulitos. Então, ele é um número par. Por quê? Quando eu dividi ele em duplas, o número 8, a quantidade, em agrupamentos de 2 em 2, não sobrou nenhum pirulito sozinho, certo? Mas eu quero que vocês sempre lembrem, quando for os números maiores, que não seja preciso eu estar dividindo em agrupamentos, você consiga entender essa regrinha básica dos números ímpares e dos números pares. Vou repetir mais uma vez. Se você conseguir lembrar, aprender que os números pares sempre terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, você vai rapidamente conseguir responder suas atividades. E os números ímpares maiores, são os números maiores também, terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. E qual é a diferença principal do número ímpar e do número par? Mais uma vez, estou batendo aí na tecla. É porque o número par, quando eu faço o agrupamento, quando eu faço a divisão de duplas, não sobra nem um. E quando eu divido que sobra algum elemento, ele é um número ímpar, certo? Então, se você conseguir identificar essa questão, você não vai ter dúvidas sobre número ímpar e número par. A aula de hoje, tia Janaída vai passar um videozinho que vai explicar bem sobre os números ímpares e os números pares, certo? Deixa eu tentar aqui ligar o data show para que vocês entendam melhor. Só um segundo, gente. Ele tá ligando o data show aqui, tá vendo? Só um segundo. Vou apagar a lâmpada aqui. Só um segundo. E já vou soltar o vídeo para vocês. Só um segundinho. Tia Janaída para ligar aqui. Tá bom? E ela vai explicar. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e as... É isso! Hoje nós... Vamos lá. Oi! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais.
Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de 2 peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de 2? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos então que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108. Mas e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem, o 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar. Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, 101. Outra dica importante. Sempre que tiverem dúvidas se um número é par ou ímpar, tentem dividi-lo por 2. Se der uma divisão exata, ou seja, em que o resto for 0, significa que o número é par. Agora, se a divisão tiver resto, sabemos que esse é um número ímpar. Tá vendo? Não é difícil reconhecê-los. Ah, o Pedrinho e o Chico estão brincando de par ou ímpar. Talvez isso possa nos ajudar a compreender melhor este assunto. Par, ímpar, ganhei! Conseguiram perceber quem ganhou? Isso aí foi o Pedrinho! Agora é a vez de vocês. Aproveitem e divirtam-se brincando com seus amigos de par ou ímpar. Até mais, pessoal! Pronto, minha gente, com esse pequeno vídeo, eu venho reforçar o que tia Janailda falou sobre os números pares e os números ímpares. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Tenho aqui uma proposta de atividade para vocês copiarem no caderno, por favor. Vocês deem pausa, certo? Deem pausa no vídeo e tentem copiar essa questão no caderno de classe, certo? Primeira questão, depois você tira um print, certo? Copia no caderno ou dá pausa e copia. Essa é a primeiro quesito, você copia.